Olá, irmãos, bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá para nós estudarmos juntos a boa palavra de Deus. Te convido a você inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações, compartilhar os nossos vídeos e nos seguir nas redes sociais. EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos à nossa lição? Vamos orar? Graças te damos, ó Pai, por mais um tempo de estudo da Tua Palavra. Pedimos agora que o Teu Espírito Santo fale diretamente aos nossos corações, que Ele nos ensine. Assim, nós oramos em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos estudando o tema A Doutrina do Espírito Santo. Utilizamos para isso a revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje, o batismo no Espírito Santo. Bom, nós cremos que o batismo no Espírito Santo ocorre no momento da conversão. Ali, o Espírito Santo ele passa a habitar na vida da pessoa sem fazer distinção alguma, se é homem, mulher, jovem, adulto, criança. Essa era uma promessa para todos. Atos capítulo 2, verso 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. O batismo no Espírito Santo ele é então uma experiência que ocorre por meio de Jesus Cristo, quando a pessoa se entrega a Ele por fé, sendo então lavado e remido pelo seu sangue. Atos capítulo 2, verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ainda Atos capítulo 8, versos de 14 a 20. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque nenhum deles tinha recebido o Espírito Santo, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Irmãos, esse texto aqui ele é muito interessante porque ele nos mostra que o Espírito Santo não pode ser comprado, ele é recebido no momento da salvação. E também, no livro de Atos, capítulo 9, versos 17 e 18, nós veremos o Espírito Santo agindo na conversão de Saulo. Diz assim o texto: E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Uma profecia esperada desde os tempos de Joel. Joel capítulo 2, versos de 28 a 32. Diz assim o texto: E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Irmãos, nós vemos aqui nesse texto de Joel que o Espírito Santo derramado em Atos não foi um evento solto, um evento isolado, mas ele foi sim o cumprimento de uma promessa. Quando ocorre o derramamento do Espírito Santo em Jerusalém, registrado no livro de Atos, há aqueles que ficam surpresos por ver pessoas simples falando ousadamente sobre a mensagem do Evangelho e sendo entendidas pelos ouvintes,
e também há aqueles que simplesmente vão zombar, dizendo que aqueles irmãos estavam embriagados. É nesse contexto que Pedro se levanta e prega ousadamente sobre a revelação de Jesus Cristo, mas fazendo o link ou a conexão com a profecia de Joel, citando o texto que lemos, Atos 2, de 14 a 21. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue e fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ainda o verso 38 e o verso 39. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. O significado do batismo no Espírito Santo. Bom, nós já dissemos que o batismo no Espírito Santo ocorre no momento da salvação, de modo que todo crente, ou seja, aquele que entregou a sua vida a Jesus, sendo lavado e remido no seu sangue, já recebeu o batismo com o Espírito Santo. O crente, então, ele recebe o selo do Espírito Santo em sua vida, que é a marca da sua salvação, passando a formar o corpo de Cristo, a sua igreja. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Ainda Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Sua historicidade no livro de Atos. Quando olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, fazendo uma análise do seu conteúdo e também do contexto, nós vemos que nele está descrito a disseminação do evangelho que começa em Jerusalém e chega a Roma. Essa narrativa, ela abarca um movimento de expansão missionária que durou cerca de 30 anos, do ano 30 ao ano 62. Os principais focos do livro estarão em Pedro, do capítulo 1 ao capítulo 12, e em Paulo, do capítulo 13 ao capítulo 28. É com base nessa narração que o livro ele vai mostrar a ação efetiva do Espírito Santo no início da igreja. Vamos então fazer um breve resumo do conteúdo do livro de Atos, mas essa é uma leitura que você deve fazê-la integralmente. Bom, os capítulos 1 e 2, eles se passam após a morte e ressurreição de Cristo, nos 40 dias que ele esteve com os seus discípulos até sua ascensão ao céu. Diz assim os versos 3 e 4 do capítulo 1. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Em Atos 2, o Espírito Santo ele se manifesta de modo marcante no dia de Pentecostes. E há ainda também a narrativa da pregação ousada do apóstolo Pedro, quando cerca de 3.000 pessoas são convertidas.
Dos capítulos de 3 a 8, nós vamos identificar a narrativa de Pedro e João quando curam um coxo de nascença. E eles são presos, então, por pregar e curar em nome de Jesus. Capítulo 3, versos de 4 a 6. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Ainda os apóstolos, eles vão chamar 7 homens para auxiliá-los no ministério. Desses, Estevão, ele testifica perante o conselho judeu, sendo condenado à morte. E ainda após isso, Filipe ele há de pregar em Samaria. Bom, dos capítulos de 9 a 12, nós veremos aqui a narrativa da conversão e início do ministério de Paulo, que tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Vale observar aqui o seguinte: Paulo é o nome que o apóstolo passa a ser designado no decorrer do seu exercício missionário, mas seu nome, conforme o livro registra, era Saulo. Preste atenção numa coisa, irmãos, não há evidência bíblica de que essa mudança tenha ocorrido por orientação do Senhor, como outros exemplos. Mas essa mudança, ela possivelmente tenha sido por conta da maneira como o nome Saulo era pronunciado por onde ele passou. Assim, Lucas, que é o autor do livro, ele assume o nome Paulo, que seria um modo mais fácil de identificar o apóstolo Paulo perante os seus leitores. Atos capítulo 9, versos de 3 a 5. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ainda nesse trecho, Pedro ele tem uma visão e vai aprender que o evangelho deve ser para todos, sem restrição. E o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele há de ser condenado à morte e logo após Pedro é preso. Dos capítulos de 13 a 15, nós veremos aqui Saulo e Barnabé separados pelo Espírito Santo como missionários. Capítulo 13, versos 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo as mãos sobre eles, os despediram. Ainda há de ocorrer aqui nesse trecho a reunião de Jerusalém, onde os líderes da igreja decidem que os gentios convertidos não precisam observar a circuncisão, o que era um preceito da lei de Moisés para os judeus. E Paulo parte então para a sua segunda viagem missionária. Os capítulos de 16 a 20 vão nos mostrar Paulo e Silas fortalecendo as igrejas que haviam sido estabelecidas anteriormente. Além disso, Paulo prega em Atenas e parte para a sua terceira viagem missionária, quando então decide voltar a Jerusalém. Finalmente, sobre esse breve esboço do livro de Atos, nós veremos nos capítulos de 21 a 28 que Paulo, já em Jerusalém, é preso e o Senhor aparece novamente a ele. Os judeus, então, planejam matá-lo e Paulo também há de sofrer um naufrágio, isso no caminho de Roma. Já em Roma, mesmo em prisão domiciliar, ele continua pregando o Evangelho. Os últimos versos do livro de Atos, capítulo 28, versos 31 e 32, vão nos mostrar isso claramente. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Sua evidência no testemunho cristão. Olhando para o livro de Atos dos Apóstolos como um todo, nós perceberemos que o Espírito Santo ele estava presente na igreja primitiva, atuando nos cristãos e por meio deles. O Espírito Santo fortaleceu e guiou aqueles irmãos a fim de enfrentarem as tribulações e desafios do seu tempo.
sempre com o objetivo de que o Evangelho fosse amplamente testemunhado. Irmãos, assim como o Espírito Santo atuou naquele tempo, ele atua ainda hoje na sua igreja. Ele capacita, ensina, guia, unifica e envia os crentes a missão de falar do Evangelho e levar a pessoa humana a Jesus. O Espírito Santo continua ativo e atuante. Estejamos, pois, sensíveis a Ele para que possamos ser capacitados e usados por Ele e para Ele. Irmãos, deixe Deus, por meio do Espírito Santo, fazer como Ele quiser na sua vida. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Que essa seja a nossa oração. Que estejamos sensíveis ao Teu Espírito para que o Senhor nos use segundo a Tua vontade. Queremos ser esses instrumentos que apontam para Ti e que são usados por Ti. Pai, toma cada uma das nossas famílias, pedimos a Tua bênção. Assim oramos, agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. E se você tem alguma dúvida ou comentário sobre nossa lição, você pode nos enviar através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que está conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia. Me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Se eu não
há perdão, só nele há poder para que o mundo creia em Deus. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que nos faz